Mais um traficante foi preso em Teresópolis. Policiais da 110ª Delegacia prenderam no Jardim Meudon, na tarde dessa segunda-feira, Sérgio da Silva, de 39 anos, vulgo Cueca. Contra ele, havia mandado de prisão desde janeiro de 2013. Segundo o delegado titular da Dr. Herbert Tavares Cardoso, o traficante seria transferido nesta terça-feira para o complexo penitenciário de Bangu. A polícia de Teresópolis vem contando com a ajuda da população, que cada vez mais tem colaborado com informações através do Disque Denúncia, do Facebook e também do WhatsApp. Todas as denúncias são apuradas e o sigilo é absoluto. O número do WhatsApp da delegacia é 964617283. E o Disque Denúncias do 30º Batalhão de Polícia Militar é o 2742-7755. Pelo Facebook da Delegacia de Teresópolis, as denúncias também são atendidas. E num bar da Avenida Delfim Moreira, um homem foi preso por oferecer drogas a um policial militar. Segundo o plantão da delegacia, o fato aconteceu na noite desta segunda-feira. Sem saber que o policial Felipe Selem estava no estabelecimento, Luiz Carlos Gaspar, de 50 anos, conhecido como Robinstein, ofereceu drogas a algumas pessoas no local, inclusive ao PM, que logo deu voz de prisão e o levou para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados 5 sacolés de cocaína. Apesar do perigo, moto continua a ser o veículo mais procurado nas grandes cidades como meio de locomoção prática e econômica. Mas, infelizmente, assim como aumenta a preferência por motos, é cada vez maior o número de acidentes envolvendo motociclistas, que numa colisão são os mais lesados. Falta de tempo, carros demais, estacionamentos de menos e transporte público precário e caro. Essas são as razões que levam tantas pessoas a comprarem uma moto. Já não é de hoje. Para pagar a prestação de uma motocicleta, ficou mais barato que arcar com as passagens de ônibus o mês inteiro. O consultor de vendas, Bruno Alencar, acompanha bem de perto o aumento nas vendas. Há 6 anos vendendo motos, ele confirma a grande procura e os argumentos são os mesmos. Tarifas de ônibus muito altas, estacionamentos lotados, trânsito parado, além de gastos com combustível e manutenção. Além de ser muito mais barato, aquilo que a gente fala também em relação à passagem do ônibus, está cada dia mais cara, sai muito mais barato do que a passagem do ônibus, né? Você pagar uma prestação de uma moto, mas na praticidade que a moto te dá no dia a dia, né? Você consegue passar na cidade inteira em média de 10 minutos. E com um carro você vai ficar 40 minutos no centro da cidade, parado no trânsito. Então a moto é muito mais fácil de você transportar o trânsito, né? E você consegue parar muito mais fácil em qualquer lugar, né? O carro também tem a questão do estacionamento, você também gasta com estacionamento, que na moto você não tem isso. Mas como em tudo na vida existe uma via de mão dupla. Assim acontece com quem escolhe a moto como transporte diário. Sai mais barato? Sim. Qualquer um sabe disso. Só que o grande vilão dessa história é o acidente. É preciso muita cautela e competência para guiar, o que também não garante que o motociclista sairá ileso sempre. Deslocar-se sobre 2 rodas é arriscado. O motorista é o mais vulnerável no trânsito. Tem muita gente que usa a moto para andar de forma irresponsável, né? Que tem muita gente que tem medo de moto, né? Mas com moto você tem que ter o dobro de atenção, né? O triplo de atenção, o máximo que você tiver de atenção na verdade. Em relação ao carro, porque lógico que se você cair vai ser muito mais perigoso. De moto você tem que imaginar que alguma pessoa possa fazer alguma besteira na tua frente, essa é a verdade. Quem optar pela moto precisa saber que para ser um motociclista precisa de habilitação e muita responsabilidade. Muitos rodam por aí sem a documentação, abusando da velocidade, nas manobras e desrespeitando os pedestres. O exemplo acontece na faixa. É proibido trocar de sentido na via, utilizando a faixa como atalho enquanto pilota. O instrutor de trânsito, Alan Alves, explica o procedimento certo. Sobre a pessoa empurrar a moto em cima da calçada ou atravessar um canteiro onde tem a passagem de pedestre, é permitido a gente empurrar a moto com a moto desligada, empurrando a moto. O condutor da moto que está empurrando a moto na calçada ou na contramão que seja,
ou em cima do travessão do canteiro, é permitido porque ele se considera um pedestre. Tanto que na prova de moto, hoje em dia, a gente depois, no finalzinho lá, depois que o aluno faz toda a prova andando na moto, ele tem que botar a moto em ponto morto, desligar a moto, descer da moto e empurrar os 3 cones, já avisando essa situação. Numa hora que enguiça a moto, alguma coisa, ele tem que ter a capacidade de tirar a moto daquele local para cima da calçada, entendeu? Para não correr risco na via também. Então isso daí é permitido, empurrando a moto, com a moto desligada, ele se considera um pedestre comum empurrando a moto. Lembrando que usar equipamentos de segurança, pilotar sempre atento e habilitado é o dever de todo bom motociclista. Na edição de amanhã estaremos trazendo mais informações sobre o comportamento dos motociclistas e as regras de trânsito para os pilotos. Um caminhão-baú tomou na estrada Rio-Teresópolis e parou o trânsito. O acidente aconteceu no quilômetro 99 da rodovia. Segundo informações, ao subir a serra com destino a Teresópolis, o motorista perdeu o controle do veículo numa curva e não conseguiu evitar o tombamento. O motorista e o ajudante são moradores do bairro de São Pedro e não ficaram feridos. Eles foram atendidos pelas equipes de socorro. Segundo o que foi apurado no local, o motorista teria dito que foi fechado por outro veículo. Depois dos comerciais, pais e responsáveis pedem cobertura nos pontos de ônibus próximos às escolas. Jovem de 15 anos morre de mal súbito no Caleme. Em instantes.